Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Leide Rodrigues e estaremos dando continuidade aos nossos conteúdos de história e desta vez estaremos falando acerca das cruzadas. É importante a gente salientar que as cruzadas está aí dentro do contexto da Idade Medieval que nós já vimos estudando e está completamente ligado a esse período que a gente está falando acerca do feudalismo. Então tem uma vasta conexão. Além das cruzadas, também estaremos falando do que vai desencadear após as cruzadas, né? Após os acontecimentos das 8 cruzadas. Falaremos apenas as primeiras, né? Que são, digamos, as mais importantes. E essas cruzadas vão desencadear um renascimento urbano, um renascimento do comércio. Então vamos lá, né? Se ligar nisso aí. Galera, é o seguinte. Quando a gente fala de cruzada, a gente tem que entender qual o contexto ali. Principalmente o contexto da Europa. Tá? Essa Europa, a gente está aí se tratando do Ocidente, ela vai passar por um crescimento populacional muito grande. E esse crescimento populacional vai ser desencadeado por uma série de fatores. E eu elenquei alguns desses fatores para a gente entender de que forma o crescimento populacional vai ser um dos fatores para que haja uma eclosão dessas cruzadas. Primeira coisa é o seguinte, ausência de epidemias, galera. Se não há epidemias, é óbvio que vai haver uma diminuição no índice de mortalidade. E o que é que provoca essa ausência de epidemias? É muito simples. Nesse período, as pessoas elas estavam dentro dos seus feudos e por conta disso elas não circulavam. Se não há circulação tão grande de pessoas, é óbvio que os vírus, que eram os grandes causadores das epidemias, eles não circulam. Se eles não circulam, então isso vai fazer com que o índice de mortalidade ele diminua. Galera, estamos falando de isolamento, estamos falando de um isolamento que acontecia nesse período, um isolamento necessário para controlar as epidemias. E isso vai fazer com que haja um crescimento populacional. Outra questão que a gente deve levar em consideração é a suavização dos climas. O que isso significa dizer? Significa dizer que os invernos eles passam a ser menos rigorosos. E se esses invernos eles passam a ser menos rigorosos, o que é que acontece? A gente vai ter uma produção agrícola melhor, a produção passa a ser mais diversificada. E se passa a ser mais diversificada, nós temos o quê? É uma produção maior de nutrientes. As pessoas passam a ter contato com outros alimentos. E esses novos hábitos alimentares é óbvio que vai refletir na qualidade de vida das pessoas. As pessoas passam a viver mais porque elas estão tendo acesso a novos alimentos, né? Então elas passam a se fortalecer mais. Então isso aí são alguns dos fatores. Um outro fator, galera, é o seguinte, o desenvolvimento de técnicas agrícolas. Quando o desenvolvimento dessas técnicas agrícolas elas passam a ser utilizadas mais efetivamente, como por exemplo o uso do cavalo, que é o animal para ser colocado no arado, a gente já vai ter o uso do arado pesado, que é aquele arado maior. A gente vai ter uma circulação, né, que é a rotação do plantio também, já que a gente viu no vídeo de feudalismo que havia uma pausa na plantação, eles criaram um mecanismo que eles dividiam a terra, plantavam 2 ou 3 no máximo e eles deixavam durante um período a terra descansar. Então isso vai fazer com que haja um aumento da produtividade. Desenvolve novas técnicas agrícolas, aumenta a produtividade. Se aumenta a produtividade, as pessoas começam a se alimentar melhor. Uma outra característica também que é bem comum nesse período que vai fazer com que haja um crescimento populacional é a adoção de um padrão de guerra. O que significa dizer? Significa dizer que nesse período era comum ocorrer sequestro dos nobres. E esses nobres que eram sequestrados, geralmente a família deveria pagar um resgate. Então isso aí vai fazer, galera, com que esses poucos homens, né, esses poucos homens, sejam eles suzeranos ou vassalos, que passam a sequestrar esses nobres, isso vai fazer com que também haja um crescimento populacional, porque esse resgate é utilizado exatamente para poder fortalecer a organização social dentro do Ocidente, dentro da Europa. Só que aí a gente tem um problema. Quando há esse crescimento populacional, a gente já começa a ver que a nobreza começa a se preocupar. E por que a nobreza começa a se preocupar com esse grande crescimento populacional? Porque, olha, não é só o servo ali que está crescendo, não só é o povo que está crescendo, não é só a população em si que está crescendo, a nobreza também está crescendo. E se a nobreza está crescendo, é mais gente para
tentar ganhar em cima do que a instituição religiosa, a igreja, está produzindo. É óbvio, né, que era quem herdava os bens da igreja ocorreria da nobreza herdar. E como é que a nobreza herdava? De que forma essa nobreza herdava? Era o seguinte, galera. Nesse período, os nobres eles viviam em um regime de sucessão de bem. Só que não era todos os nobres que iriam receber e ganhar essa riqueza, muito pelo contrário. Era apenas o primogênito, os demais não herdavam. Ou seja, a gente tá vendo aqui, ó, se tem vários filhos e esses filhos a gente não tem um índice de mortalidade. Então, como é apenas uma pessoa herdando aquilo que o nobre deixou, de repente aquilo que a igreja vai poder dar, inclusive as terras, já que a gente está falando de uma riqueza pautada principalmente nas terras, é mais gente pobre. É mais gente não conseguindo alcançar a riqueza que a igreja produz. Né, tendo em vista que a igreja é o grande marco desse período. Então a gente está falando, quando eu estou falando de pobreza do nobre pobre, me entendam, por favor, né? Os nobres apenas um herdava, então os demais começaram a tentar encontrar mecanismos de alcançar também essa riqueza da igreja, tendo em vista que apenas um, que era o herdeiro, né, o primogênito, herdava. Isso vai fazer, galera, com que seja um fator para as cruzadas, né? Eles começam a perceber que uma das formas de alcançar novas terras é exatamente adentrando em outros territórios. E a cruzada nada mais é que isso, né? Apesar de ter uma justificativa religiosa que a gente vai ver mais à frente, essa nobreza que a gente está vendo aqui agora, que não herdava por conta dessa linha de organização, digamos assim, de sucessão de bem. Então essa nobreza também vai entrar aí nessas cruzadas em busca de terras e em busca de um enriquecimento. E aí é o seguinte, isso aqui é o Ocidente, né? Estamos falando da Europa. Quando a gente vai para pensar esse crescimento na Europa, vocês vão ver que o número é altíssimo. Deixei esse gráficozinho aqui, nesse gráfico, nessa tabela, só para a gente perceber. No ano 1000, a gente vai ter a Europa com 22,1 milhões de habitantes. 1100, 25,85. Em 1200, a gente já vai ter 34,65 milhões de habitantes. E quando a gente chega em 1300, a gente já vai ter 50,35 milhões. Se a gente observar, em 300 anos, a população da Europa ela dobrou. Isso fez com que, galera, houvesse essa preocupação em encontrar meios para poder expandir, tá? Para que essas pessoas pudessem, essa nobreza pudesse encontrar novos territórios e assim se fortalecer. Enquanto a galera da Europa estava vivendo esse período de crescimento demográfico e havia uma preocupação pela questão dos nobres, a gente vai ver o Oriente, que a gente está falando da parte rica, digamos assim, vivendo outro problema. E o problema que eles estavam enfrentando é o seguinte, a gente já tratou disso também nos vídeos anteriores, é só vocês darem uma olhadinha lá. A gente vai ter, galera, os turcos otomanos, aqueles que já haviam tido contato com o islamismo, né? Eles aí começaram a avançar para o Oriente, para levar, né, a sua religião e expandir a sua religião. E eles vão chegar no Império Bizantino. Quando eles chegam no Império Bizantino, a gente vai ver uma ameaça direta à cristandade. Quando falo de cristandade, eu estou falando daquela comunidade cristã, daqueles que acreditam em Cristo quanto Salvador. Então eles avançam para lá e geram uma preocupação, né? Preocupação em que sentido? Além da gente ver que o islamismo estava ganhando muito espaço, o que é que eles fizeram? Aqueles mais revoltosos, digamos assim, aqueles mais radicais, eles chegaram nas terras que eram terras consideradas sagradas para os cristãos, como por exemplo Jerusalém, e eles passaram a impedir que os judeus e os cristãos tivessem acesso a esses territórios. Então, observe, aquelas rotas de peregrinação, para quem não sabe, é um momento em que aquele religioso, ele sai caminhando, digamos assim, para uma terra, um território sagrado. Então, a peregrinação nada mais é que esse momento. Então, esses cristãos, esses judeus, começaram a não ter acesso a Jerusalém, já que Jerusalém
passou a ser controlado, a região próxima a Jerusalém passou a ser controlada pelos turco-otomanos, que eram islâmicos. Aí a gente tem outro problema que vai refletir aí nesse período. O outro problema, que também já estudamos, é a chamada cisma do Oriente, e no qual a Igreja Católica ela vai se dividir por conta de uma série de fatores. Então a Igreja Católica ela vai ganhar uma divisão, ela vai ser dividida, né? E ela passa a ser Igreja Católica Apostólica Romana, que vai ter sobre liderança o Papa, e a Igreja Católica Ortodoxa Grega, que vai ter um patriarca de Constantinopla. Então a igreja ela está dividida. Então como é que uma igreja dividida vai conseguir conter o avanço desses islâmicos, né? Dessa galera que prega uma outra religião? E aí, diante dessa situação conflituosa, o Papa Urbano II ele vai convocar o concílio. O concílio é uma reunião em que os líderes da igreja eles tentam chegar a um acordo a determinadas questões, que podem ser fé, pode ser acerca da doutrina. Então eles vão criar esse concílio e vai fazer um apelo para que a cristandade se unisse. Que cristandade? Estamos falando da igreja dividida. Então, olha, a gente precisa que a igreja se una para eliminar os infiéis. Quem são os infiéis? A gente está falando dos islâmicos. Então a gente precisa eliminar os muçulmanos. A gente precisa eliminar essa galera. Eis que então, galera, vai dar início às cruzadas. Então, as cruzadas nascem com um papel religioso. Isso é importante você se ligar. A partir de então, temos uma guerra santa das cristandades, que vão estar ali unidas, contra os islâmicos. O fator religioso é primordial. Mas a gente tem um outro fator que nós já falamos, que é o fator da nobreza, um fator econômico, digamos assim. Então, até aí tá tranquilo, né? Massa. Então, o que foram essas cruzadas? Foram expedições militares de inspiração religiosa, por meio dos quais os europeus pretendiam libertar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos. Então, tirar os muçulmanos e devolver ali aquela região para os cristãos, para os judeus. Só que existia, galera, uma mentalidade extremamente religiosa, extremamente forte nesse sentido, e para convocar a população, para convocar a galera para participar dessa Guerra Santa, foi utilizada a garantia do perdão. Então, olha, quem participasse das cruzadas, né, dessa Guerra Santa, teriam seus pecados perdoados. Então, assim, olha que bacana. Então, por conta disso, o índice de pessoas que vão estarão lutando nessa Guerra Santa é um número muito grande. Para além dos fatores religiosos, eu já falei da questão dos fatores econômicos, da nobreza principalmente, né? Eles buscavam novos territórios, novas terras para seu enriquecimento, tendo em vista que apenas o primogênito ele conseguia herança. E aí, galera, a gente faz surgir, em todo esse contexto das cruzadas, a gente faz surgir a figura primordial, né, dessas cruzadas, que são os cavaleiros. E esses cavaleiros eles vão se organizar em ordens da cavalaria, que é a ideia, eles se organizam para poder alcançar o poder. 3 ordens são bem conhecidas nesse período, que são dos templários, hospitalários e os teutônicos. E essas 3 ordens bem famosas da cavalaria, a gente vai ver no próximo vídeo, bem como o Renascimento, e a gente finaliza esse conteúdo, certinho? Então, qualquer dúvida é só me procurar e a gente volta daqui a pouco com o vídeo número 2 acerca desse conteúdo das cruzadas. Valeu, galera!